Olá para você, estamos de volta aqui pelo YouTube da Defensoria, transmitindo ao vivo para você que não pôde vir hoje aqui a esse evento que está acontecendo, o segundo mutirão da inclusão aqui pela Defensoria de Roraima. E nós estamos aqui com o nosso podcast ao vivo, através do YouTube da Defensoria. É uma honra, é um prazer imenso estar conduzindo esse podcast. Eu sou a Adriana Carla e nós estamos aqui no Conversas Inclusivas, trazendo sempre um convidado que está participando aqui desse momento, como hoje, para estar aqui trazendo informações, trocando experiências e passando essa informação para você que não pôde estar aqui conosco, nos acompanhar diretamente pelo YouTube. A nossa convidada de agora, eu estou aqui com a Charine Aveiro, diretora social em exercício da UPA. Seja muito bem-vinda, Charine. Obrigada, agradecemos o convite, esperamos agregar mais e mais a nossa sociedade. Exatamente, hoje foi assim um dia, está sendo, né, um dia muito especial, onde muitas forças estão se unindo para ter esse olhar especial voltado para os nossos especiais, e isso é assim um grande avanço, né? E qual é o papel da UPA no apoio às famílias atípicas aqui em Roraima? Principalmente o assistencialismo. Nós contamos com uma associação fundada desde 2017, principalmente fundada por pais e mães atípicas e até mesmo autistas, que hoje já contamos na nossa diretoria com autistas. E ela vem justamente o quê? Para tentar quebrar o paradigma da sociedade, a questão do preconceito mesmo, da gente começar a ver os nossos direitos, passar a exigir, não bruscamente, mas exigir, se nós temos esse direito, então vamos passar, né, a usufruir dele, pedir passar as responsabilidades para as autoridades competentes, a partir daí começar a fazer o uso mesmo, tanto a família quanto os próprios autistas, tanto as pessoas que simpatizam por essa causa. Porque quando você fala assim, UPA é só para quem é autista, não é só para quem é autista. Se você conhece um autista, se você sabe de alguém que tem autista na família, pode vir a participar, pode vir a conhecer o trabalho da UPA, a ajudar até mesmo como voluntários. Né? Que maravilha! E como é que os grupos de apoio organizados pela UPA, né, eles ajudam as famílias de pessoas com autismo? Dentro da UPA nós temos alguns projetos e mediante esses projetos a gente vai ganhando mais e mais espaço dentro da sociedade. Temos um que ele é de apoio com o IFE, que é o Ajuda Mútua. O Ajuda Mútua é uma roda de conversa, da qual temos duas psicólogas da instituição, que elas estão ali para orientar, disseminar informações, ajudar para que os pais ou os autistas que fazem parte, que queiram participar, venham, usem, né, aquele momento para falar de todas as demandas, de todos os objetivos que eles têm enquanto pessoas, até mesmo as frustrações, e ali a gente começa a ver, poxa, isso acontece comigo, isso acontece contigo, Exatamente. como eu posso resolver, até onde eu posso resolver, onde eu procuro, às vezes uma mãe recebe o diagnóstico, como que eu recebi o diagnóstico do meu filho, e a partir daí eu faço como? Eu faço o quê? Eu procuro quem? Então, a ajuda mútua é isso. Ajuda dá o norte, né? Isso, os pais, a gente um complementa, um ajuda o outro, um cede o braço, vamos te ajudar a carregar esse fardo, que tem dia que esse fardo é muito pesado. Exatamente. E enquanto isso acontece naquela roda de conversa com os pais, as crianças elas estão sendo acompanhadas no sentido que de convívio social, que é um dos grandes, né, objetivos e um dos fatores negativos, dificuldades, né, do autista. Então, concomitante, nós temos o Ajuda Mútua e nós temos o Te Agita. O que é o Te Agita? O Te Agita não mais é do que um projeto que é voltado a esportes para autistas. Mas eu não sou autista, eu sou irmão de um autista, eu sou primo de autista, eu posso participar? Sim. Sim, você pode participar, até mesmo porque tem a questão do convívio com outros autistas. Então você começa a ver as diferenças, porque são pessoas diferentes. São autistas? Sim, suportes diferentes, dificuldades diferentes. Então a interação ela é primordial para isso. Então, temos a ajuda mútua, temos o Te Agita. Ganhamos agora uma emenda do deputado Haroldo, então temos toda essa questão de trazer
né, essa proposta de trabalhar o autismo para os municípios. Estamos vindo aí com um projeto de caravana do autismo. Então, esse é um dos pequenos. Por exemplo, ou nós aqui hoje na defensoria, qual é o nosso papel? Né? Informar, ajudar a informar, olha, temos a carteirinha do autista, o autista tem direito a isso, ele pode vir a usufruir disso, né? E a partir daí direcionar, informar mesmo sobre a nossa associação. Você pode se cadastrar enquanto associado, você pode se cadastrar enquanto voluntário, como é que nós trabalhamos, venha nos conhecer. Então, essa é uma das principais atividades e funções que nós exercemos durante todo o tempo, sem férias. Costumamos dizer que nós não tiramos férias. A mãe não tira férias. A mãe não tira férias. Então, a nossa associação também. A UPA realmente vem com esse trabalho de rede de apoio, né? Sim. Porque muitas dessas mães, com certeza, você que vivencia, para a gente que vivencia o autismo, né, e outras deficiências, a gente sabe que muitas vezes a gente necessita dessa rede de apoio, muitas vezes a gente não encontra. Então já tem a UPA, que já vem aí com essa rede de apoio, dando ali desde os primeiros informes, né, Sim. que é aquela notícia de impacto que a família recebe quando tem aí o diagnóstico, fica meio perdido, sem saber como proceder, como é que vai agir, como é que vai fazer ali atrás de atendimentos, atrás de ajuda, porque cada demanda é única, né? Sim. Cada necessidade é muito diferenciada de uma criança para outra. Isso é muito neurodivergente. O interessante que acontece, nós temos um telefone institucional, né, quem quiser depois pode seguir a UPA-RR, e a partir daí a gente recebe as demandas. Eu recebi o diagnóstico, e agora? Como é que eu faço? Por onde eu começo? Aí a gente vai dando as orientações. Temos um grupo de associados, e se você, às vezes, a gente, né, tem todo o decorrer de passar as informações, de auxiliar, de ajudar. E essa medicação, alguém já tomou? Meu filho está tendo essa crise, como é que eu posso solucionar? Para quem eu posso ir? Quem é o médico responsável? Quem é que pode me orientar? Uma clínica? Então, tudo isso, nós fazemos esse papel de informação, de instrução mesmo, né? De apoio. Às vezes manda mensagens, eu estou passando por isso, o que é que eu faço? E às vezes a gente se coloca no lugar, né? Meu Deus, ainda não passei, mas e agora? Como é que eu posso ajudar essa mãe? Exatamente. Como é que eu posso ajudar essa família? Como é que eu posso ajudar esse autista? Isso é muito bom. A UPA vem fazendo esse trabalho aí de suma importância, porque quando a gente se depara com alguns anos atrás, que a gente nem sabia como lidar com a questão autismo, desconhecia totalmente, né, não tinha tanta ajuda. Então era assim uma dificuldade imensa e já a gente tem muito que avançar, mas quando a gente olha para trás e vê o que já caminhamos o pouco até hoje, e precisamos melhorar sim, cada vez mais, nessa ajuda mútua, na compreensão, aonde nós chegamos, né? As pessoas ter mais empatia, ter mais compreensão, em ser menos julgado, né? Quando a gente chega com o filho da gente em determinado lugar, não ter esse julgamento, porque ali você não sabe o que se trata, você não sabe o que aquela família está enfrentando, o que aquela família está passando. Então hoje, eu acredito que hoje com essa ação da Defensoria tem sido um marco assim na vida dessas famílias. Eu espero que muita gente tenha saído daqui hoje bem assistido e com muita informação, porque a gente às vezes passa muito pela desinformação, né? Você fica ali sem saber como agir, como proceder e às vezes sofrendo, porque não sabe de onde tirar aquela ajuda necessária de que tanto você está precisando. E como é que é também, fala pra gente, a participação da UPA em eventos como hoje no Mutirão? Você falou que é a informação, Informação, né? principalmente a informação. E hoje vocês abordaram muitos pais no sentido de estar levando essa informação. Você sentiu que tinha muitas famílias que desconheciam essa ajuda? Sim. Infelizmente, por mais que contamos hoje com uma informação, né, uma grande gama de informações, tem muitas famílias ainda que ainda são desassistidas nessa questão de não saber o direito dos autistas, não saber da carteirinha do autista, não saber do passe livre, não saber onde procurar. O meu filho está precisando de uma fono, meu filho está precisando de uma TO.
qual instituição, quais são as clínicas. Então, a partir daí, nós sempre estamos ali Tá para dando ali o orientar. Sim, direcionamento, né? Tá dando falar o mesmo norte. da UPA, então conseguimos algumas pessoas para se associarem à nossa associação, já falamos dos projetos que nós temos para o decorrer do ano, para o ano seguinte, então, e a gente vê muito essa questão assim, hoje, que eu percebi muito na questão escolar, na época escolar, então muitos pais, eles se veem questionando a questão de meu filho, como é que eu vou conseguir atuar nesse ponto? Como é que eu vou conseguir ajudar ele na sala de aula? É a necessidade de um cuidador, é a necessidade de um professor auxiliar, é a questão, meu filho ele não ficou próximo a uma escola próxima à minha casa, eu tenho que levar ele para uma outra escola, como é que é a questão da condução. Então, tudo isso a gente teve esse objetivo de fazer essa orientação, até mesmo da gente estar ali, por mais que todos estejam preparados, tenham noção, mas no momento de crise, tiveram algumas crianças com crise, né? Então, a demora, isso, querendo ou não, as pessoas às vezes, meu Deus, que custa esperar 5 minutos, mas para uma criança autista, os 5 minutos desregulam ela. Então, algumas crianças Exatamente. desreguladas, quando desregula, até onde eu posso agir, até onde eu posso interferir no auxílio com a mãe, com o pai ali com 2, 3 crianças e uma criança entrou em crise, como é que eu posso auxiliar ele, né? Porque ele olha para um lado, olha para o outro, todo mundo olhando, aquela questão do julgamento, Sempre, né? chorando, Infelizmente. meu Deus, mas é um momento da criança, ela se desregulou e nós temos que respeitar. Em se tratando de autismo, quebrou a rotina, Quebrou né? a Tá vindo para um rotina. ambiente totalmente diferente. A gente sabe que a maioria não tem hipersensibilidade auditiva, Sim, não gosta de barulhos, nem de máquinas, nem de multidões. sim. Isso agita a criança. E a gente viu alguns sim chegando, e isso é muito normal para quem convive, para quem sabe como é que é, né? Isso é normal. Eles realmente se desregulam, choram, ficam impacientes, e isso é o que a gente sempre deveria estar sempre batendo nessa tecla para informação a toda a população, a toda a comunidade, aonde a gente chegar, que é dessa forma, que as pessoas tratem a gente com mais empatia, Sim. pelo fato de ser uma criança dessa não consegue esperar, né? Não. Dependendo do grau que ele E a tem. mãe também, porque A ela mãe é um sofre. momento dela, e às vezes teve uma que eu cheguei lá, abracei, falei, vem cá, esse é o momento de ser compreendida, esse é o momento calmo, ele vai melhorar, ele já viu um coleguinha, tá com excelentes profissionais, então calma, e ela, sabe, daquela relaxada, eu falei, opa, Encontrei ali calma. fora um amigo do meu filho que estuda com ele. Ele estava bem agitado devido ao movimento. Nossa, aí eu sei exatamente, tem a mesma faixa etária do meu filho, dei um abraço, conversei com É ele, bom, né? muito. E ele é resistente ao toque, ele me abraçou. Nossa, ele ficou tão calmo quando eu falei calmo com ele. Então a gente que entende, passa pela mesma situação ali, você olha, se encontra com aquela família, né? Se encontra com aquela situação, se vê naquela situação. E a gente acaba que um pouco sabendo lidar, porque a gente aprende com os nossos, Aprende. não é? Aí ela se sentiu, eu penso que na hora ela se sentiu, ai, compreendida, ai, Sim, consegui acolhida, acolhida ali, abraçada. Falei, calma, daqui a pouco passa. Isso é muito Dê bom, né? continuidade ao seu atendimento. Aí já não Verdade. acompanhei depois. E Chariane, você como mãe, né? Você também é mãe atípica. Sou. E qual foi aí o seu maior desafio que você enfrentou e como é que isso influenciou no seu trabalho na UPA? O principal desafio é quando você recebe o diagnóstico, Sim, porque não é que você tenha os sonhos, que nem eu li um texto, você teve os sonhos apagados. Eu não costumo dizer que meus sonhos foram apagados e nem adiados. Houve uma mudança, uma melhoria dos meus sonhos. Então, eu recebi um diagnóstico, você cria toda uma expectativa para um filho. Né? Você cria expectativa, sim, seu filho, você imagina, tem toda aquela, principalmente meu único filho, só tenho ele. E nasceu, você cuidou, você amou, foi crescendo e aí veio a questão do diagnóstico. E agora? como foi que você percebeu? Na verdade, eu não tinha parâmetros de outras crianças. Tinha as crianças de umas amigas e tal, né? Eu convivo bem pouco,
em algum local de trabalho, meu filho e tal, mas então eu não tinha um parâmetro. Na minha família não tinha tantas crianças, já eram mais jovens, adultos, né? Então, quando ele nasceu, só era ele, né? Então, eu não percebi, né, uma diferença, ele transcorreu, o desenvolvimento dele foi tipo que aceitável, ao meu ponto de vista foi aceitável. Não tinha muitas Não crianças tinha, em volta para você não estar para eu comparando, né? comparando. Eu achei que ele andou com 1 ano, já ouvia falar, criança com 1 ano ele dá os primeiros Teve passos, atraso ele na anda. fala, Teve. a questão do não olhar. O olhar não, ele até no decorrer da atividade, né, daquele turbilhão de emoções e de locais e profissionais que a gente leva o filho, faz aquele acompanhamento, e a profissional sempre falava, ele engana, porque ele te olha, ele aceita toques, ele vai atrás do contato, ele quer isso. Ele é verbal? Muito, muito. Bem leve, né? O que é o leve, ele é entre 1 e o 2, né? Ele fica nessa de 1 e 2, 1 e 2. Hoje, quais são as dificuldades dele? Ainda continua com a fala, que ele ainda tem algumas palavras que ele não consegue, né, falar tão bem, mas a gente consegue compreender. E a interação social dele, por mais que ele vá atrás, é o momento, ele quer que seja do jeito dele, no momento dele, né? Ele quer estar sempre no comando, e querendo ou não, nem todo mundo aceita. Então ele recebe ou não, ele se frustra. Ontem eu fui buscá-lo na escola, ele falou bem assim, típico deles. eu fui buscá-lo na escola e ele falou, mamãe, aqui todo mundo me odeia. Oh, meu Deus. Por quê? Porque eu não peguei uma vez na bola. Ninguém queria me escolher para queimada. Por quê? Porque ele veio com a comorbidade da epilepsia. Né? Então, querendo ou não, a gente tem uma preocupação um pouco maior. Um cuidado mais dobrado, Sim, né? Porque já vem essa questão da epilepsia. Das crises, veio junto, né? Das medicações, então não pode ter muita agitação, toda aquela questão. E aí eu falei, mas meu filho é assim mesmo. Não, mas geralmente eles não me escolhem porque eles acham que eu corro pouco e eu caio. Né? Eu falei, não, mas assim, eu falei assim, porque você é muito forte, às vezes as suas pernas não conseguem alcançar, segurar a sua força. Não, mas eu acho que eles não gostam mesmo de mim. Então, por mais que ele procure essa interação, ele queira, é uma dificuldade dele entender, dele internalizar que ele é uma criança diferente, não é porque ele quer. Ele nasceu assim, tem toda a questão do autismo, toda a questão da epilepsia. Eu já aceitei minha família, no começo foi um pouco difícil, mas hoje a gente já entende, né? Você passa a entender, viver nesse mundo. Isso. Mas para a criança que está se descobrindo, que está vendo a diferença, ele mesmo faz um comparativo dele. E aí é onde a gente entra, né? Sempre ali amenizando a situação, para que aquilo ali não frustre ele, né? Para a vida, para que aquilo ali ele não se sinta decepcionado consigo mesmo. E a questão que eu acho muito importante, as escolas, em qualquer meio, é trabalhar a questão de sempre estar atualizando as pessoas, informando sobre cada tipo de criança, né? Porque cada um desenvolve de uma maneira, cada um tem seu tempo, uns mais leves, outros mais pesados, e são N situações, né? Que as pessoas deveriam compreender mais, isso deveria sempre estar sendo assim, muito falado nisso, sempre, sempre, porque olha, é muita dificuldade para uma mãe sair de casa e o filho se sentir rejeitado, isso não é fácil e a gente sofre junto, né? A gente sofre o dobro, sofre por eles e pela gente. E esses dias mesmo eu vi, dentro de uma das reuniões da associação, foi falado uma coisa que é interessante, que eu gostaria até de repassar. Compartilhar. Sim, é que o corriqueiro, o dia a dia, ele tem que ser falado. Às vezes as pessoas não finge que sabe ou finge que entendem, mas a gente às vezes tem que verbalizar, olha, ele é um autista, ele tem certas dificuldades, você tem que aceitar, a gente tem que começar a passar a normalizar isso. Ele tem, eu ouço muito às vezes quando eu vou em reuniões de pais e mestres, que é muito assim, mas o laudo não é tudo.
o laudo ele tem que ficar atrás do autista. Não é questão dele tem que ficar atrás, ao lado, na frente. Não é a questão disso. A questão é que existe um laudo. E se existe um laudo, você tem que trabalhar em cima daquelas questões. Ah, mas ele consegue acompanhar, né, na idade escolar. Mas ele consegue acompanhar até onde? Ah, é seu filho que vai dizer. Você está trabalhando com ele. Você não tem como ajudá-lo a informar até onde ele consegue, porque muitas vezes a educação, os professores não são preparados para isso, né? Não são preparados para isso. Então, ele acompanha, mas ele acompanha por quê? Porque ele está olhando, porque ele está lá. Isso não é acompanhar. Você está de corpo presente, mas aí quando você realmente coloca numa prova, você começa a questionar, você vê o disparate, a diferença de um aluno não típico, um aluno atípico. Então, isso Exatamente. existe. Então, as principais frustrações hoje, penso eu, enquanto mãe, falo enquanto mãe, na questão escolar mesmo, que eles começam a ver as diferenças e muitas vezes quem está ali, o professor que é para passar as orientações, o coordenador pedagógico é para auxiliar o professor, a diretora para estar à frente também, é como se eles não mantivessem a mesma conversa, você começa a ver situações diferentes, Algumas né? coisas que não se Não se encaixam. encaixam. Isso vai muito, Charine, de local para local, né? Às vezes tem pessoas que a gente se depara que você vê que não tem aquele preparo suficiente, e tem locais também que você vai e você vê que a pessoa está ali com amor e está preparada para aquilo ali. Eu, graças a Deus, quando eu cheguei já hoje, né, nessa fase da nossa vida, eu encontrei uma pessoa maravilhosa e ela fez assim uma diferença tremenda na vida da gente. É isso que eu desejo para muitas mães, que haja assim, encontre assim essa pessoa que realmente entende e trabalha com amor. Eu já passei alguns tempos atrás também com muitas dificuldades em relação a atendimento, em relação à escola. A gente não vai citar aqui porque Não, também não. a gente está ao vivo no YouTube, então a gente não vai falar de ninguém, mas enfim, são as nossas dificuldades como mães atípicas que a gente encontra no nosso dia a dia e que não é fácil, e que é muito bom a gente estar compartilhando essa situação para que você entenda como é que vive uma mãe atípica. Tanto eu como a Charine também somos mães atípicas e a gente vivencia isso na pele e a gente fala. São inúmeras situações que, quando duas mães se encontram, elas conversam assim há horas. E foi basicamente por situações semelhantes a essa, né, por conta da escola, que eu me apaixonei pela UPA. Falei, não, eu tenho que E participar, eu tenho querer que ajudar, fazer, né? querer ajudar, eu quero fazer a diferença, não só para o meu filho lá na frente, mas para as novas gerações, para as crianças agora que receberam o diagnóstico com idade de 2, 3 anos, porque o meu nós começamos a questão do monitoramento a partir dos 4 anos e meio. Então, nós fechamos o diagnóstico com quase 7. Então, estamos aí nesse tempo há 3 anos, né? Que hoje ele tem 10 anos. Então, tem mães que estão recebendo diagnóstico bem mais cedo, outros mais tardio. Falei, não, então vamos, né? Eu quero fazer a diferença na sociedade, eu enquanto mãe, meu filho enquanto autista, a minha família enquanto a minha rede de apoio, que isso é importante. Graças a Deus eu tenho uma rede de Isso é apoio. muito importante, Eu viu? tenho uma mãe que me acompanha muito, eu tenho um irmão que também aceita, eu tenho um cunhado, eu tenho vó, meu filho ainda tem bisavó, Que então, bom. tios, então assim, a minha rede de apoio ela é muito grande, graças a Deus eu tenho amigas, e às vezes muitas mães não têm essa Isso oportunidade, mesmo. não têm essa ajuda, então onde é que ela pode encontrar essa rede de apoio? Conosco, na UPA, dentro Isso é das muito nossas bom. Que limitações. maravilha. Isso que você falou é uma tremenda de uma verdade. Você que já vem vivenciando aí, tanto passando na pele o autismo, também como agora na UPA, né, sendo Sim. uma das representantes da UPA, você já tem vivenciado inúmeras aí experiências, né, compartilhado muita coisa e conhecido muitas histórias, e você conhece muitas e diferenciadas umas da outra, né, já com essa troca. Mas agora me dá a tua opinião como mãe, né? Como mãe atípica, para você, qual é a importância de um evento como esse de hoje, do Mutirão da Inclusão?
muito. A importância se eu fosse colocar uma nota, seria 10. Que maravilha. Por quê? Porque um mutirão desse, ele vem para sanar mesmo todas as dúvidas, todos os questionamentos e vem resolver problemas e pendências de famílias típicas e não típicas. Eu estou falando enquanto uma família típica, mas uma família não típica, ela também tem várias demandas das quais a família não consegue organizar, não tem tem um objetivo, mas não consegue finalizar, não tem como sanar aquele problema momentâneo, um problema que já vem se arrastando há tempos. Então, ela vem mesmo para dar uma chacoalhada na sociedade. Ei, olha o tanto de pessoas que precisam, vamos começar a dar as mãos, vamos começar a ajudar uns aos outros. Isso mesmo. Eu, enquanto entidade, enquanto no caso da Defensoria, estou aqui para te apoiar, se você precisar, nós estamos aqui, porque várias vezes a gente diz, eu já tentei lá, não consegui uma vaga, não consegui. A gente escuta isso, a gente né? sabe que é difícil, não é tão fácil, então, né? isso quando vem uma oportunidade única. Uma moça me falou, nós tivemos um mutirão, acho que foi no Cruviana, dia 24, mês passado. Então, nós estamos fazendo um hoje agora. Que bom, olha o tanto de pessoas que foram acompanhadas, o tanto de pessoas que tiveram, pelo menos deram pontapé inicial de algum problema, de alguma necessidade. Porque muitas vezes o governo, a prefeitura, ela não consegue suprir. A própria sociedade mesmo, em questão de querer ajudar, ela não consegue suprir. Tem coisas que estão além das nossas ações, da nossa capacidade. Então, venho justamente para isso, fazer a grande diferença. Há muito, assim, eu fico, quando nós soubemos, opa, foi convidada para participar, eu, é uma obrigada, felicidade imensa, bom, né? é muito bom você se sentir útil. A E questão é muito útil, o trabalho de vocês é muito nobre, muito útil, vem só agregando assim cada vez mais. E olha só, é uma felicidade. Eu quero muito participar da UPA também. Eu ainda não participo. Convidada. Com certeza irei participar. A necessidade é muito grande. O fato da gente estar unidas assim uma com a outra, trocando experiência, isso ajuda muito, né? Mesmo que sejam situações diferentes, casos diferentes, mas assim, você compartilhar a vida com outra mãe de autista, às vezes a gente se choca com as mesmas histórias, às vezes histórias diferenciadas, mas está ali, uma ouvindo a outra, uma entendendo a outra e uma dando força para a outra, e isso ajuda muito. Isso nesse meu percurso de mãe atípica também, que já são 16 anos aí, de muita história. Imagina. De muita história, nossa, muita história mesmo e superação. Nessa caminhada junto com mães, com profissionais, com pessoas que agregaram, outras não, mas as que agregaram e me levantou a vida, me fez continuar a caminhada, e o amor imenso que a gente tem por eles, né? Que isso fortalece todos os dias a gente ficar de pé e lutar todos os dias. E interessante também que a gente fala, eu falo enquanto autismo no momento, né? Mãe de autista, então, mas não é só o autismo. Quando a gente se reúne com as outras associações, com a Mardal, com doenças raras, existem os projetos da caminhada, da questão da socialização, então é muito bom. Você para, meu Deus, olha como é lindo o trabalho da colega, como é lindo o trabalho daquela outra associação, como é interessante, eu quero participar, eu quero agregar. Então, a gente acaba se apoiando. Quando você recebe um diagnóstico, seu filho é deficiente. Ok, então e agora? E agora você se une. Então, a questão vai ganhando mais e mais espaço. A sociedade ela começa a entender, ela começa a internalizar, de aceitar as diferenças, de ela começar a ver mesmo que eu tenho que me policiar aqui, porque aqui já começa o direito do meu vizinho, ali é uma criança, eu tenho que ver com outros olhos, ali é um adolescente, ali é um adulto, que às vezes, muitas vezes não era tão compreendido, que você vai descobrir, é um autista, é um TDAH. Então, é essa questão de a sociedade começar a ver os outros com bons olhos, a ver de uma outra maneira, deixar o julgamento, que a gente estava acostumado na sociedade julgamento, Só né? julgar. Julgamento, só tramontina, pá, não, sim ou não. O talvez, o porquê não existia. Enquanto não se tem um laudo na mão e não justifica, fulano é autista,
Ah, é um menino birrento. Ah, é um menino que a Sim, mãe não dá limite, né? Ah, esse adulto é assim, assim. As pessoas se descobrindo hoje, né? Tendo aí o laudo já depois de adulto, se descobrindo. E, nossa, eu conversando uma vez com uma pessoa e ele relatou para mim, nossa, eu fui atrás de um especialista para ir atrás de outra situação em mim e acabei descobrindo que eu era autista. Hoje eu consigo me compreender mais e até as pessoas que estão em minha volta me compreender mais pelo meu lado fechado, pelo meu lado de não demonstrar muito sentimento, pelo meu lado de não gostar de muito movimento e nem barulho. E até ele conseguiu se compreender melhor, se entender por que ele agia daquela forma. Ele achava que era de natureza dele. E as pessoas também em volta, né? Muitas vezes tem gente que a gente sabe que sempre tem julgamento, né? Sempre sim. tem um julgamento de dizer, nossa, fulano é tão fechado, não interage, não conversa. E aí, de repente, a pessoa se descobre autista. Não é que está tendo muito autista hoje. Os estudos estão mais avançados, as pessoas estão com um olhar mais voltado. Sim. E aí, cada vez mais se vêem diagnósticos. E aí, através disso, tem uma justificativa. E através dessa justificativa, a gente merece mais compreensão e que as pessoas tenham mais empatia sempre, todo dia, porque a luta é grande. E uma coisa também é essa questão da gente ter uma justificativa. Às vezes você não tem que justificar, Mas a gente né? acaba que se Acaba que justifica, se né? justifica. As pessoas exigem uma justificativa. Então tá na hora da sociedade começar. Poxa, ele teve uma situação que, ao meu ponto de vista, teve uma atitude inadequada. É o momento dele ser compreendido. Então Isso. não tem aquela necessidade de todo o tempo eu ter que me justificar. Meu filho teve uma atitude inadequada, é porque ele é autista, porque ele é TDAH, porque ele é Down. Não, sabe? É questão mesmo do amor pelo próximo. Não julgar, né? Não Sempre julgar. não julgar. E você, como mãe atípica, se sente hoje que existe mais apoio, mais acolhimento para as famílias ou ainda há muito que avançar? Já melhorou, mas tem muita coisa que precisa avançar, tem muitos paradigmas que precisam ser quebrados, tem muitos locais que nós temos que começar a adentrar, tem muitas oportunidades que devem surgir, que devem ser oportunizadas para nós, né? Enquanto mães atípicas, enquanto uma sociedade neurodivergente. Nem todos os locais nós conseguimos adentrar ainda, mas a luta é só o Continua. comecinho, então, é só um grãozinho de areia, é só uma gotinha de chuva. Com o tempo, a gente vai conseguir chegar, florescer, né? Alcançar todos na sociedade, alcançar todos os delimites de uma sociedade dentro do respeito, dentro da compreensão, mas tem algumas coisas que têm que ser mudadas ainda. E eu acredito que com essa ação, já estamos na segunda edição, né, do Mutirão da Inclusão. Isso abre um leque, né? Abre um leque, tanto nas redes sociais, transmitindo para as pessoas que passaram ao redor, para as pessoas que viram, né? Mesmo que seja através de foto, através do nosso YouTube, o comportamento das nossas crianças, a Sim. dificuldade que essas crianças têm quando elas adentram um ambiente com barulho, um ambiente com muita gente conversando ao mesmo tempo, né? E muitos se desregularam, né? Porque saíram das suas rotinas e realmente o barulho incomoda muitos deles. O meu, principalmente, tem uma dificuldade imensa aí, tem uma hipersensibilidade auditiva bem aguçada. E eu que sei quando eu ando por aí que tem muito barulho. E até mesmo os profissionais aqui do dia a dia. Por mais que Exato, você esteja trabalhando com o objetivo disso, hoje isso da inclusão, mas você vê, você presenciar, você tá ali, é uma energia totalmente diferente. Você tem exatamente. a teoria, na teoria eles não podem esperar muito, a teoria a gente faz um chamativo no microfone, ainda agora foram dar uma informação, né, pelo microfone e ficaram dosando, tá muito alta, e as crianças... Tá, Isso, então, até isso, eles veem, até mesmo, até onde. Porque às vezes você fala, você fala, não pode ser muito alto, mas aí tu não tem como delimitar o que para ti é alto, o que para ele é alto. Você às vezes só vai conseguir perceber ali.
no trabalhar, no agir. Exatamente, mesmo que seja nesse momento aqui que a gente Sim, teve, né, com comunidades e profissionais e mais convidados, as pessoas puderam ver de perto e experiência, de né? vários níveis, né, Sim, compartilhar dessas experiências e de todos verem como é o pouquinho o que uma mãe passa, né, o pouquinho que essa mãe passa no dia a dia dela. Ela não descansa. não. Nunca. Quando tem uma rede de apoio muito bom e quando ela não tem, quando ela é praticamente sozinha, aquela mãe está exausta, aquela mãe está exaurida ali de tanto cansaço, pedindo socorro. E às vezes de tanto ela se doar, que é o nosso papel, o É amor o de nosso mãe, papel, o né? O nosso amor de amor faz com que a mãe, gente se entregue por inteiro, né? Mas aí é a questão de você se doa, você cuida. Quem cuida de você? Isso é a pergunta que nos é feita todo dia. Quem cuida de você? Às vezes, tu tomou remédio? Eu falei, meu Deus, será que eu tomei meu remédio? Aí eu paro, mas o do meu filho eu dei. Mas será que o meu eu tomei? Eu não sei, deixa eu contar. Nossa, quantas vezes eu passei por isso, eu disse, nossa, eu dei o remédio do meu filho, só me É, importando com ele mas e o meu? esquecendo de mim. Acontece muito isso, né? Muito. Nossa, olha, a gente passaria aqui um tempão só falando disso, né? Mas você gostaria, para a gente já finalizar aqui o nosso bate-papo, deixar alguma mensagem, algo que eu não te perguntei que você gostaria de estar passando para o nosso público aí que está nos Na acompanhando pelo verdade, eu gostaria YouTube? de fazer só um desafio para a Diga. defensoria, até mesmo de um projeto que nós temos, que é a Caravana do Autismo, que é levar essa informação, essa oportunidade, até mesmo de criações de associações para outros municípios, porque a UPA hoje ela não dá conta de abarcar todas as necessidades, por mais que ela é só a questão de assistencialismo, né, de A informação, demanda é muito grande, é né? grande. Então, começarmos a ter outras associações nos municípios, Caracaraí, Mucajaí, Cantar, Rorainópolis, Caroebe, eles têm uma sede, uma necessidade que nós possamos ir até eles para Ampliar mais, palestrar, né? palestrar, levar informações, orientar. Então, assim, esse mutirão ele é muito benéfico para a sociedade. Aí, no Muito momento mesmo. foi a nossa localidade, nosso município. Então vamos tentar levar o mutirão, defensoria mutirão para os outros municípios, né? Trabalhar, segurar nossas mãos e ir para a caravana do autismo, onde nós possamos levar essas informações, esse apoio para os municípios, juntar 2, 3 municípios. Aí a gente pode trabalhar essa questão da logística, porque é interessante. Eu até fiz aqui a questão da montagem de associações, a questão do ajuda mútua, seria para nós, enquanto UPA, enquanto Instituto Federal, ter outras parcerias de ajuda mútua em outros municípios, já imaginou? Outras mães sendo acolhidas, sendo apoiadas. Então, às vezes elas só veem essa questão, né, da sociedade, vê essa questão do autismo e a mãe do autista e a interação com outros autistas e os trabalhos voluntários nos municípios. Às vezes eles não têm tanto apoio que nós temos aqui. Até para Até aquele profissional também que está ali de também, frente, né? também, que eles têm essa sede. De volta e meia a gente recebe esse tipo de convite, mas para nós sairmos daqui, são mães, nós somos mães, então nós temos todas as nossos trabalhos, as nossas peculiaridades do dia a dia. A gente sair, abrir mão daquele momento para ir para lá, nós temos que ter um suporte. E no momento, nosso suporte ainda não agrega, não abarca tudo isso. Então, se a defensoria quiser nos apoiar, para que nós possamos levar esse apoio, essa ajuda para outros municípios, será de grande ajuda. A A defensoria é uma mãe, defensoria. ela sempre abraça todo Então mundo já e vem fica fazendo aqui. aí esses trabalhos extraordinários com essas ações assim que beneficiam o mais vulnerável, beneficiam aí inúmeras pessoas. Essas ações assim são maravilhosas. Eu sou suspeita para falar porque a gente Não, é vivencia, verdade. presencia, participa de todas essas ações e assim eu acho tremendo, eu acho incrível o quanto de pessoas são beneficiadas por essas ações da nossa defensoria. E falar um pouquinho rapidinho da UPA. Claro. Sigam o nosso Instagram, UPA Roraima. Vejam por lá as atividades que são desempenhadas no decorrer dos anos. Vai vir agora o Dia das Mães. Geralmente temos atividades do Dia das Crianças. Tem um projeto Te Ajuda, o projeto Ajuda Mútua. Então, venham participar.
Venham se associar, venham conhecer, participem enquanto voluntários, alunos aí das instituições, psicólogos, terapeutas, o curso de medicina federal, venham participar, nós precisamos. A mãe de um autista precisa, um autista precisa, um familiar de autista precisa. Com certeza. Então, quanto mais voluntários, melhor. E toda ajuda é bem-vinda, né? Toda ajuda é bem-vinda. É muito necessário, a demanda é grande. Muito grande. Bom sucesso nessa sua caminhada, tanto de mãe como de profissional. Parabéns por essa sua atitude de estar aí com esse trabalho que só vem agregando aí na vida de muitas pessoas, né? Você se viu numa situação e se dispôs a ajudar outros, isso é muito nobre, né? Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar com a gente. Nós que agradecemos a oportunidade, é sempre bom levar o nome da UPA, é sempre bom falar das nossas rotinas, né? Para as pessoas quebrarem um pouco esse preconceito Isso, do autismo, com da certeza. pessoa com autismo, da mãe do autista. Exatamente. Charine, muito obrigada. Eu Tá? que agradeço, a UPA agradece. Bom, nós conversamos com a Charine, ela é diretora social em exercício da UPA. Trouxe aqui essas informações, essa troca de experiências, né? Que quando a gente se junta tem história aí para quilômetros de conversa, mas nós vamos ficando por aqui com mais uma transmissão do Conversas Inclusivas, transmitido aqui pelo YouTube da Defensoria. Eu sou a Adriana Carla e até a próxima. Fica ligado e que daqui a pouco a gente vai, nas entradas ao vivo, trazer mais informações para você que está aí nos acompanhando de casa.